Bom dia, meus queridos, que a graça e a paz do Senhor seja com cada um de nós, com você, com sua família. Hoje é domingo, dia do Senhor, o primeiro domingo do ano, o segundo dia do ano. E essa melodia que nós acabamos de tocar é do hino 560, que cantamos sempre ao final do culto de vigília. E quando cantamos esse hino, pensamos estar começando um novo dia, um novo ano, e que nós possamos viver na graça e presença do Senhor. E ali nós tivemos a oportunidade, depois daquele culto maravilhoso de vigília, dar o primeiro bom dia para toda a igreja. E você que estava lá foi alvo desse bom dia. Mas para você que não pôde estar ali participando, vai aqui o meu bom dia para você também. Que tenhamos um ano feliz, um ano de muita paz, na presença do Senhor Jesus. Hoje começamos uma nova série de estudos através da Escola Bíblica Dominical. Liberdade, lições do Pentateuco para os nossos dias. E a lição número 1, por que é importante conhecer o Pentateuco? Você sabe o que é o Pentateuco? O Pentateuco é a junção dos 5 primeiros livros da Bíblia. E assim eles são chamados Pentateuco. Vejamos aqui algumas orientações básicas importantes para que nós possamos caminhar bem durante todo este ano, durante o resto das nossas vidas. Neste trimestre, estaremos estudando preciosas lições a respeito dos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, a saber, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Estes 5 primeiros livros são comumente denominados pelos cristãos de Pentateuco, ou Torá, a lei, como é intitulado pelos judeus. Todavia, antes de refletirmos objetivamente nas lições que abrangem os primeiros 5 livros das Escrituras, vamos mostrar alguns aspectos gerais acerca desses livros, os quais são a base e o fundamento histórico para os demais livros da Bíblia Sagrada. Elementos fundamentais do Pentateuco. Os escritos do Pentateuco contêm a história do início do mundo, a criação e a queda do gênero humano, o começo da história de Israel, os 10 mandamentos até a entrada do povo de Deus na terra prometida, Canaã. Destarte, o estudo do Pentateuco é de considerável relevância para compreendermos a origem e a história da humanidade e, sobretudo, a história da redenção. Outro fator essencial para o estudo do Pentateuco diz respeito ao seu autor. Não há dúvidas quanto à autoria de Moisés, servo de Deus. Como o autor desses livros, naturalmente, os escritos do Pentateuco tiveram alguns contextos de outros autores, ou alguns enxertos de outros autores não mencionados, os quais narram, por exemplo, a história da morte do próprio Moisés, seu nascimento e sua extraordinária história sobre como foi livrado da morte por um faraó tirânico, conforme registro no livro do Êxodo. Moisés fora educado no Egito, amadurecido no deserto de Midian e preparado para ser o grande líder que libertou o povo de Israel da tirania. Sua história de vida perpassa todo o Pentateuco, desde as origens de seus ancestrais até a sua morte. Quanto à época em que o Pentateuco foi escrito,
A maioria dos estudiosos concordam que tenha sido por volta de 1450 a 1410 a.C. Assim, nos perguntamos, como um livro que fora escrito há tanto tempo ainda tem implicações para a nossa vida? O que podemos aprender com a história das origens, das genealogias, da história de Abraão e seus descendentes, dos inúmeros cerimoniais descritos em Levítico, Números e Deuteronômio? Qual a relevância de estudarmos esses livros para os nossos dias? É na tentativa de responder a essas perguntas que eu convido você a estudar conosco a respeito do Pentateuco. A importância do Pentateuco para a nossa fé. Todo o Antigo Testamento, e por que não dizer toda a Bíblia Sagrada, é direta ou indiretamente ligada a esses primeiros 5 livros. Nesse prisma, então, nos podemos sustentar a tamanha importância do Pentateuco para a nossa fé e para a vida cristã como um todo, pois todo o fundamento do plano de redenção de Deus é originado em nosso conhecimento a partir do Pentateuco. Desse modo, os 5 primeiros livros são a base do desenvolvimento de toda a Bíblia Sagrada, a qual cremos como palavra inerrante de Deus. 2 Timóteo 3,16. Portanto, estudá-lo e compreendê-lo é fundamental para o nosso entendimento e compreensão no que tange às Escrituras Sagradas, e também se constitui um alicerce espiritual para a nossa fé em Deus e em sua palavra, a qual é a verdade. Certamente, em um cristão que não conhece onde a sua fé está alicerçada, é um alvo fácil para doutrinas malignas e enganos do diabo. O estudo do Pentateuco nos faz compreender melhor o plano para Deus, para nossa redenção, e o plano de Deus para nossa redenção e crescimento espiritual. Segundo, a importância do Pentateuco para o nosso conhecimento. Os primeiros 5 livros da Bíblia Sagrada, os quais compõem o Pentateuco, nos registram a introdução dos planos de Deus no mundo, onde podemos observar em cada livro apresentando o desenvolvimento do plano de Deus para a humanidade, de modo que, analisado de forma conjunta, os livros formam uma unidade. O livro de Gênesis, por exemplo, nos fala sobre as origens do povo escolhido por Deus para ser seu instrumento de redenção de toda a humanidade. O livro de Êxodo, por sua vez, registra a constituição do povo de Deus em nação e o estabelecimento da relação de Deus com aquele. Por conseguinte, o livro de Levítico evidencia as diversas maneiras pelas quais o povo mantinha essa relação com o Senhor. O livro de Números nos mostra como o povo foi organizado com o propósito de iniciar a vida na tão sonhada terra prometida, bem como o fracasso de Israel e o consequente adiamento da concretização desse sonho. Por fim, o livro de Deuteronômio é um grande resumo da história épica da libertação do povo de Israel, o quanto a obediência a Deus produziria bênçãos, enquanto
a desobediência à maldição. Eis assim um resumo dos temas do Pentateuco. Assim sendo, o estudo desses livros é, sem dúvida, uma importante fonte de conhecimento bíblico teológico. Terceiro ponto: a importância do Pentateuco para a nossa vida espiritual. Consequentemente, o Pentateuco é pertinente para a nossa vida espiritual, uma vez que, se quisermos nos alimentar da palavra de Deus de maneira equilibrada, não podemos negligenciá-lo, como nos diz as Escrituras. Ele faz parte de todo o conselho de Deus. Atos 20, 27. Nos livros que compõem o Pentateuco, encontramos fontes essenciais sobre as doutrinas da criação, do pecado, da redenção, da aliança entre Deus e a humanidade, da eleição e sobre as leis morais e universais de Deus. O próprio Senhor Jesus cita o Pentateuco e aponta para ele. Lucas 24, 27 a 44. Não podemos também negar o fato histórico de que algumas das personalidades de grande vulto que viveram e influenciaram este mundo, e por não dizer até mesmo nações inteiras, têm sido influenciadas pela história e mandamentos contidos no Pentateuco. Assim, se desejamos adquirir crescimento e maturidade espiritual, devemos estar atentos aos ensinamentos contidos nesses livros, pois neles, assim como em toda a Bíblia Sagrada, encontramos a fundamentação doutrinária e teológica para a nossa vida espiritual. Quarto ponto: a importância do Pentateuco para os nossos dias. Diante dessa abordagem, não podemos negar a essencialidade do estudo do Pentateuco para os nossos dias. Sua relevância é muito significativa para o homem da contemporaneidade. Se fôssemos apenas estudar o Pentateuco para o nosso conhecimento e desenvolvimento pessoal, profissional e familiar, já valeria a pena. No entanto, ainda há outra relevância muito maior do que essa. Não podemos negar o fato de que Jesus Cristo é o centro de toda a Escritura Sagrada e nele apontam e convergem todas as coisas. Ele é a razão e a finalidade de todos esses livros, os quais compõem o Pentateuco. Cristo é a palavra eterna da criação. Gênesis 1. Ele é a essência da circuncisão dada a Abraão. Gênesis 17. Ele é o Senhor da aliança no Monte Sinai. Êxodo 24. Ele é a rocha que deu água para beber. Êxodo 17. Ele é o maná que foi providenciado no deserto. Êxodo 16. Destarte, podemos afirmar que o Pentateuco tem profundas implicações para os nossos dias, uma vez que aponta para Jesus Cristo e sua relação para conosco. Lindo, né? Para pensar e agir. Qual é a narrativa que mais chama a sua atenção no Pentateuco? Compartilhe com seus colegas e amigos de classe, sua família, uma experiência pessoal a partir dessa narrativa. Segundo, você já conversou com alguém que não acreditava na história contida no Pentateuco, como, por exemplo, a criação, o dilúvio, a travessia do Mar Vermelho ou outra história? Como você expôs
a verdade da palavra para essa pessoa. Como você entendeu essas histórias e essa verdade da palavra de Deus para cada um de nós? Finalmente, qual é a relevância do Pentateuco para a sua vida pessoal, profissional e familiar? Com certeza, há uma grande história, né? Uma relevância profunda desse livro para cada um de nós, para os nossos dias, para nos fortalecer. Portanto, é importante conhecer cada momento. E essa citação que vimos nessa lição nos leva a pensar uma coisa muito importante. O Pentateuco, os primeiros livros, a formação, a criação, a preparação, tem tudo a ver com a minha vida, com a sua vida, porque Deus fez tudo isso pensando em mim, pensando em você. Deus é onisciente, Ele já sabia da nossa existência e das nossas necessidades. Portanto, creia na palavra de Deus, leia a palavra de Deus, invista a sua vida na palavra de Deus e deixe que a palavra de Deus fale ao seu coração. Amém? E no 561, nós estamos sem poder apresentar gravações, mas vamos cantar um pedacinho desse hino. Grande é o Senhor, é tua compaixão, alta verás, é tua salvação. No decorrer deste ano que findou foi seu amor que nossas vidas conservou. Com prazer todos nós rendemos-te louvor a ti, ó nosso Deus e grande benfeitor. Olha, Senhor, a terra do Brasil, vem conceder-lhe tuas bênçãos mil, dando ao país durável proteção. Atente, pois, ó Mestre, a nossa petição. Com prazer, todos nós rendemos-te louvor a ti, ó nosso Deus e grande benfeitor. Louvar ao Senhor, louvado seja o Senhor, né? Grande benfeitor de nossas vidas. E por falar nisso, estamos iniciando o ano de 2022, ano de eleição para presidente, para outras funções. Precisamos orar muito nesse ano pelo nosso Brasil, para que Deus nos dê um ano de paz, um ano de experiências novas, um ano de discernimento, para sabermos escolher aquele que vai governar o nosso país. E que Deus abençoe os nossos governantes, que eles tenham consciência da importância deles para o nosso país, que eles tenham consciência da função deles onde quer que estejam. Oremos. Nosso Deus e Pai, damos-te graças, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso. Damos-te graças, Deus, pelas bênçãos que recebemos no ano passado. E agora, quando iniciamos um novo ano, queremos te pedir, continua nos abençoando, Senhor. Fortaleça a nossa fé a cada instante e dá-nos a sabedoria dos céus para vivermos cada dia deste ano. Te pedimos, Deus, pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, federal, estadual, municipal, que a graça do Senhor seja com eles e que eles tenham a sabedoria de buscar no Senhor a direção para as suas funções diversificadas. Ó Deus, abençoa o teu povo brasileiro. Abençoa, Senhor, a tua igreja. Ó Deus, cuida das famílias da tua igreja, Senhor, aquelas que estão necessitando do teu auxílio, da tua presença, que o Senhor possa abençoá-las grandemente, visitando cada um, ó Deus, em cada lar e, ó Deus, derramando sobre estas famílias a tua graça, Senhor.
Muito obrigado, Deus, por tudo. Muito obrigado pela nossa família, pelos nossos filhos, nossos netos, pela nossa bisneta. Abençoa cada um, ó Deus, onde estiverem neste momento. Que a graça e misericórdia do Senhor seja com cada um de nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. E assim, queridos, chegamos ao final de mais uma EBD com você em sua casa. Que Deus nos dê um domingo de muita paz e lembre-se, estaremos na casa do Senhor hoje, às 8 horas da manhã. Você que talvez esteja vendo antes, desse horário, para a nossa EBD presencial, ao meio-dia, nossa EBD da tarde e à noite, a partir das 19 horas, com a nossa EBD noite, para aqueles que não podem ir de dia, e o nosso culto de adoração ao Senhor. Que Deus derrame sobre nós a sua bênção. Que Deus cuide de nós com a sua graça maravilhosa. Que Deus nos dê um bom domingo em paz, na presença e junto dos nossos familiares. Amém? Então até daqui a pouco ou logo mais na casa do Senhor.